gente vira a chave para entrar mais tradição do carnaval do nosso município de Fortaleza, mas dessa vez com cordões e blocos. Olha aí, gente, está começando o frevo, justamente com cordão na pegada do frevo, com o tema na pegada do frevo, relembrando antigos carnavais. Vocês vão comentar muito aí com especialistas no assunto, falando das marchinhas, escolas de samba da Fortaleza Antiga, dos carnavais antigos de Fortaleza, remetendo aos velhos tempos, falando aí que passavam pelo curso, né, que era reservado aos desfiles, enfim. E a gente também conversou e também vamos exibir para vocês a nossa conversa com o Eduardo Praciano, comunicador aqui de Fortaleza, conhecidíssimo por revelar grandes artistas, que está sendo homenageado pelo cordão na pegada do frevo. Então, começando a nossa transmissão com muita alegria, Isabel, com muito frevo, com muita animação. Eu nem tô me escutando, Isabel, nem sei como é que tá saindo o áudio, como é que tá sendo, mas eu tô feliz demais, porque a gente está começando com muita alegria, trazendo a tradição do Carnaval de Fortaleza para os nossos amigos fortalezenses, pelo YouTube e pelo canal 42.1 da Terra do Sol. Eu volto com você, Isabel. Obrigada, Tati. A Tati está animadíssima aí, né, ao som do samba enredo que homenageia aí os frevos e os carnavais antigos. Quem também está por aí já na Avenida Domingos Olímpio é a Morgana Camila. Cadê você, mulher? Alô, Isabel! Alô, galera do estúdio, ó. Eu já tô no pique, eu já tô no ritmo. Vindo aí, né, querida? Hoje eu vim trabalhar na beleza, no glamour, no charme, porque afinal, 2 anos sem ter carnaval, a gente tem que aproveitar até o último momento. E hoje, segunda-feira de carnaval, a segunda-feira mais esperada pelo brasileiro, mulher. É ou não é? Diga a verdade. E eu estou aqui abrindo alas para essa terceira noite de desfiles. Hoje a gente vai ter, ó, bloquinhos e cordões. Tá ouvindo a zoada aí, ó? É o primeiro cordão na concentração. E a gente já vai, ó, aquecendo o chaburim. Vai pegando o ritmo. Olha, ó. Já então pera demais, então não, Isabel, ó. Vai daí que hoje vai ter cobertura até dar uma dor, até dizer chega. É alegria, é amor, é colorido, é o Carnaval de Fortaleza voltando. Aqui na Domingos Olímpio. Vem pra cá também, vem. É na pegada que eu vou. Belíssima, toda xiringada na beleza, né? Muito bom. Bom, gente, na verdade agora a gente já tem um bloco na avenida, que é o cordão na pegada do frevo. Será que dá pra gente já acompanhar as primeiras imagens do Na Pegada do Frevo? Vamos conferir aí. Esse cordão na pegada do frevo é um cordão relativamente novo, né? Ele foi fundado em 2016 por Francisco Juraci Moreno e Jennifer de Freitas Lira, com o intuito de fazer parte realmente do carnaval de rua da cidade. Então eles foram fazendo pequenas apresentações em eventos particulares, até que finalmente conseguiram entrar oficialmente para o Carnaval de Fortaleza em 2020. Mas, como veio a pandemia, este é o primeiro ano, né, que eles podem, de fato, estrear na avenida. Então é a estreia do cordão na pegada do frevo, que já traz uma homenagem no próprio nome do cordão, né, com o tema Na Pegada do Frevo, relembrando antigos carnavais, né? Os carnavais que começam, na verdade, com essa terminologia, com esse nome, no século XX mesmo, né? Porque antes eram os cordões, né? Que predominavam, e eles resolveram fazer uma homenagem aos antigos carnavais, e aí puxando alguns personagens, né, que representam esses antigos carnavais. Vamos conferir um pouquinho do desfile. Eu via na janela o poço passar. Interessante quando o povo brincava no confete, serpentina até o sol raiar. Eu cantei o bule da seu não descanse.
Deus quiser eu chego lá. Eu canto, eu pulo, eu danço, eu não descanso, eu quero mais. Brincar até o dia amanhecer, só vou parar na quarta-feira. Se Deus quiser eu chego lá. É na pegada que eu vou, é na pegada que eu vou. Meu prêmio é bom demais. É na pegada que eu vou, é na pegada que eu vou. Vou recordando antigos carnavais. É na pegada que eu vou, é na pegada que eu vou. Meu prêmio é bom demais. É na pegada que eu vou, é na pegada que eu vou. Vou recordando antigos carnavais. A multidão na arquibancada já vibrou, já cantou, se emocionou com empolgação. Jurados aplaudindo com alegria, o som da nossa bateria que o refrão contagiou. A multidão da arquibancada já vibrou, já cantou, se emocionou com empolgação. Jurados aplaudindo com alegria, o som da nossa bateria que o refrão contagiou. É na pegada que eu vou, é na pegada que eu vou. Meu prêmio é bom demais. É na pegada que eu vou, é na pegada que eu vou. Vou recordando antigos carnavais. É na pegada que eu vou, é na pegada que eu vou. Meu prêmio é bom demais. É na pegada que eu vou, é na pegada que eu vou. Vou recordando antigos carnavais. Lembrando o tempo de criança, eu via na janela o curso passar. Interessante como o povo brincava de confete, serpentina até o sol raiar. Eu canto, eu pulo, eu danço, eu não descanso, eu quero mais. Brincar até o dia amanhecer, só vou parar na quarta-feira, se Deus quiser eu chego lá. Eu canto, eu pulo, eu danço, eu não descanso, eu quero mais. Brincar até o dia amanhecer, só vou parar na quarta-feira, se Deus quiser eu chego lá. É na pegada que eu vou, é na pegada que eu vou. E homenageia Praciano, né? Vocês estavam comentando. Eduardo Praciano. Eduardo Praciano. De carnavais mais recentes. O tema do bloco é o tema do cordão, da pegada do frevo, são os antigos carnavais. Você mostra aí o retrato, a foto, né? A pintura que reproduz a fisionomia do Eduardo Praciano, segurada pela Vladísia, que é uma produtora cultural da cidade, que promove entrega de troféus aos artistas anualmente. Mas aí na letra há só uma referência ao Corso. O Corso era aquele desfile de carros, carros mesmo particulares, ou caminhões, ou caminhonetes, em que as pessoas desfilavam ali pela Avenida Dom Manuel. Até os anos 60 nós tínhamos o Corso e o Mela, uma espécie de Mela-Mela, mas que não era esse nome. Mas as pessoas então passavam pela Avenida Dom Manuel. Mas o Carnaval de Fortaleza já esteve na rua Senador Pompeu, depois esteve na Duque de Caxias, na Avenida da Universidade e agora Aqui na está Domingos na Olímpia. Domingos Olímpia. E é um pouco da herança, o Mela-Mela. Eu faço essa associação, não sei se de fato ela vem daí, mas do intrudo, né, mesmo. Né? Sim, com o intrudo, o intrudo português, introduzido pelos portugueses Agora, no Carnaval brasileiro. O que é interessante nessa informação que o Ricardo traz, né? Que quando os carros no curso são utilizados, a entrada dos carros no Carnaval é que dá origem futuramente aos carros alegóricos, né? E os blocos e cordões não tinham carros alegóricos. Exatamente. Era gente no chão, brancante no chão, com cordão ao redor, com os blocos de sujo, né? Como vem do bloco de sujo. Mas aí já é uma influência dos anos 70 da transmissão ao vivo via Embratel das escolas de samba do Rio de Janeiro, dessa última fase da regulamentação do samba do Rio de Janeiro. Nós antigamente tínhamos instrumentos de sopro. O Carnaval do Ceará era feito de instrumentos de sopro e de gente da rua, de pé no chão, ou então de carros, caminhões alugados ou particulares, ou carros mesmo das pessoas, onde em cima do capô as pessoas desfilavam na Avenida Dom Manuel. E o Hilário estava aqui chamando a atenção que é um samba enredo freviado, né? Na verdade, exato, é um frevo. E nem é considerado um samba enredo, porque ele faz uma alusão,
um elogio a um determinado tema, mas ele não tem obrigação, quando eu digo ele, o cordão ou o bloco, não tem obrigação de desenvolver um enredo do ponto de vista visual e do ponto de vista comportamental e coreográfico, como tem as escolas de samba. As escolas de samba, bem entendido, no modelo Rio de Janeiro e São Paulo. Porque as escolas de samba no Ceará não tinham necessariamente essa estrutura que foi herdada a partir dos anos 70 pelo contágio que tivemos pela televisão do carnaval regulamentado do Rio de Janeiro. Ou seja, tem a maior liberdade. Tinha maior liberdade, inclusive instrumental, as orquestras, o emprego dos músicos, e não só entre os músicos, não só os percussionistas, mas havia também instrumentos de sopro. Isso nos cordões, né? Que é a grande distinção do cordão para o samba, é justamente a retirada do sopro, né? A exigência de se retirar os instrumentos de sopro para dar mais, né? Para dar mais visibilidade, força à questão da bateria, do tambor, aí associada à questão do terreiro, né? O que havia antes da obrigatoriedade do enredo, no regulamento do carnaval, era tanto a escola de samba quanto cordões, etc. Você tinha o samba daquele carnaval. Por exemplo, o Lauro Maia, o Luiz Assunção escreveram, mas não necessariamente para descrever escreveram um samba, mas não para descrever um determinado desenvolvimento de um enredo. Tinha um tema para ser cantado. Por exemplo, em 46 foi a guerra, o fim da guerra, né? A Praia de Iracema que estava sendo invadida pelo mar. E temas do Ceará, temas da cidade de Fortaleza. É quase uma crônica que escoava no carnaval e que repercutia, se refletia no carnaval através dos sambas cantados nos blocos e das chamadas escolas de samba. Mas não a obrigatoriedade de fazer um samba enredo, que é um outro gênero dentro da história do samba do Brasil. Mas, assim, a diferença entre os cordões e ranchos, né? E a escola de samba é que os cordões têm mais liberdade de utilizar outros estilos, né? Outros ritmos. Os cordões e blocos podem ter, inclusive, uma fantasia só. Não precisa ter cada ala. Essa ideia de ala, essa ideia de desenvolvimento de tema é algo, digamos, recente. Quando falo recente, é coisa recente de historiador. Historiador, 50 anos é muito recente, 100 anos é tudo muito recente. Então, nesse sentido. Mas o carnaval de 60, nos blocos e cordões, não tinha essa configuração. Por exemplo, o bloco mais antigo, que vai desfilar hoje, é o Prova de Fogo. O Prova de Fogo tinha a sua própria roupa, que era repetida a cada ano. O seu chapéu, antigo, né? A sua mais de 60 era anos, quase uma né? farda. Agora, do ponto de vista musical, a evolução da musicalidade do samba, ela é muito marcada pela presença e a ausência de determinados instrumentos. Quando a gente tem as marchas de rancho, que é quando entram esses instrumentos de sopro, né? A gente está falando ali de um período que é anterior aos anos 30, que é anterior, inclusive, ao próprio aparecimento dos cordões. Porque os cordões são uma espécie de retomada dessas festas populares, né? Então, assim, quando você está ali, de retomada no sentido de uma participação mais ampla, né? Diferente das marchas dos ranchos, né? E a gente está vendo aqui várias referências realmente do ponto de vista visual, né? Das fantasias, as fantasias antigas, né? Comentávamos aqui alguma referência a Pierrots, né? Referência a colombinas, a personagens de baralho, né? Embora a música só faça referência ao curso, ao desfile de carros. Quando eu digo referência direta da letra. E aí também uma mudança ao cordão das Coca-Colas, aí apareceu o velho cordão das Coca-Colas, que surgiu na época quando o Estoril, o famoso Estoril, era um cassino dos americanos aqui, da Segunda Guerra Mundial. Dos anos 40, comecinho dos anos 40, até chegar a 45, no final da guerra. Então, o cordão das Coca-Colas era feito por homens. E as Coca-Colas não são referência necessariamente ao refrigerante.
A Coca-Cola é referência às Eram moças, as namoradas, as namoradas, aos casinhos, as meninas que eram a quem era permitido entrar no cassino para estar com os cadetes, né? com os norte-americanos, os estadunidenses. Então ele faz uma referência aí ao cordão das Coca-Colas. São homens que não eram necessariamente travestidos no sentido da recomposição da figura feminina, eram homens de barba, de bigode, senhores que naquele momento pegavam a anágua da sua esposa, um vestido da sua avó e o sapato da sua tia e vinham para a avenida compor o bloco das Coca-Colas. Mas a sonoridade também, Hilário e Isabel, e público em casa, a sonoridade mudou. Você vê que nos anos 60, nos anos 50, era samba mesmo, era um samba, às vezes até uma coisa mais dolente, mas era samba. Aí nós temos uma aceleração, né, um acelerado, para dar uma ideia de desenvolvimento mais fácil, mais fluido E aí tem uma, das pessoas aí tem uma a desfilar. proximidade bem grande mesmo com o Isso frevo, aconteceu né? também no Rio. Aqui especificamente, né, a canção do cordão carnavalesco na pegada do frevo, eles optaram por trazer o frevo na Isso pra aconteceu avenida, também né? no Rio, Isabel, quando o Ismael Silva, nos anos 30, criou um samba exatamente para dar uma ideia de... para que esse samba pudesse ter um ritmo mais dançável, digamos assim. Né? Ele, inclusive, diz que seria impossível dançar, por exemplo, pelo telefone, né? Porque a música, o chefe da polícia, pelo telefone. Ele diz que não era impossível dançar isso, a não ser numa coreografia muito específica. Então ele criou uma alteração do samba, fez um samba com uma pegada mais palatável e mais permeável à dança. Pelo telefone é o primeiro samba gravado, né, em 1919, se eu não me engano, 1916, primeiro samba gravado por Donga, que dizem que foi criado no quintal da Tia Ciata, né, no terreiro da Tia Ciata, lá no Rio de Janeiro. Ele criança, né, cresceu ali, a mãe dele sendo uma tia também, né, e aí foi dali que surgiu. Não é o primeiro samba, mas é o primeiro samba gravado, registrado com este nome de samba, né? Mas antes, musicalmente, esse gênero, né, que vem a se configurar como um gênero musical brasileiro, mas que nasce da convivência, da vivência e da experiência dos povos negros nos terreiros, antes no carnaval, o ritmo que se usava era essa marcha dos ranchos, que aí é um ritmo mais parecido com aquele abre-alas, né? Que é o primeiro que é gravado para o carnaval, né? É o primeiro rancho gravado. Né? Marcha rancho, né? O abre-alas que eu Chiquinha quero Gonzaga. passar. Chiquinha Gonzaga, exatamente. Ela que eu quero passar. Uma coisa curiosa é que, embora ele seja chamado de samba, há alguns historiadores que não consideram o Pelo Telefone um samba. Acham que é um machiste, né? Não interessa o que consideram os historiadores. O interessa é que Donga, que criou o samba, foi lá e disse que é samba. Que os historiadores... Não, peraí. Há ala de historiadores que discordam. Menos. E O que, criador inclusive, disse que é samba, registrou como musicólogos. samba, É rapaz. importante a gente trazer Cara que essas criou. visões da historiografia Existem do várias samba. narrativas sobre. Tem até o fato de acharem que essa música são três, porque o Donga, no quintal, lá, eles tinha as rodas de samba, eles escutavam várias músicas. E se você observar, né, parece três músicas juntas. Total, né? porque ele não compôs sozinho, né? Almeida também exatamente. compôs junto com ele, né? E herdou também improvisos do samba, porque é uma música que se podia improvisar enquanto se toca, como o samba de roda, né? E alguns versos são feitos ali naquele momento. Mas, E enfim, aí saiu da é um avenida marco, agora. de qualquer forma, é um marco na história, ou na historiografia do samba O cordão, brasileiro. pois é, gente, o cordão na pegada do frevo já passou pela Avenida Domingos Olímpio. Nós estamos ao vivo aqui no terceiro dia de transmissão do Carnaval de Rua de Fortaleza, né? E a Tati conversou com um dos homenageados no comecinho do desfile do bloco na pegada do frevo. Vamos conferir. Eu vou conversar com um dos homenageados desse cordão, que é o comunicador, um dos mais conhecidos da nossa capital, o Eduardo Praciano.
Vou tentar falar alto para ver se a gente se escuta aqui, Eduardo. Ele que marcou com um programa na nossa capital, um programa que era feito na Praça José de Alencar, um programa que revelou diversos artistas. Eduardo, você revelou vários artistas da nossa capital e hoje é homenageado. Qual o sentimento? Bom, claro, feliz, né? É sempre bom. Esse ano passado foi um ano muito importante da minha vida, onde eu recebi várias homenagens. E já no início desse ano, eu estou aqui fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que é ser homenageado na Avenida. Eu já tenho mais de 20 anos que apresento aqui e hoje vou fazer uma coisa diferente. Eu vou estar no carro, junto com esse pessoal maravilhoso, desse bloco, desse cordão maravilhoso que é na Pegada do Frevo. Primeira vez, né? Primeira vez que eu estou desfilando, primeira vez. E é uma primeira de muitas. É isso. Isabel, volto com você. Obrigada, Tati. Que bom, né, ver mais uma homenagem aqui. E hoje vai ser um dia, uma noite de muitas homenagens, né? Além do Eduardo Praciano, também será homenageado por um dos blocos o artista visual, musicista, tocador de tambor, Descartes Gadelha, que fazia parte do Maracatu Solar. Não sei se ele ainda... ele está com quase 80 anos, né? O Descartes Gadelha. Será um dos homenageados aqui dessa noite. E além do Descartes, hoje vai ser uma noite assim, de muitas referências à cultura nordestina, né? O próximo bloco que vai entrar na avenida é o bloco Império da Vila, que terá como tema Você Quer, o Nordeste Tem.